todas, boa tarde a todos. Estamos aqui, né, neste seminário, em mais uma mesa. Agora a gente vai falar sobre língua e sujeito e ensino com surdos. Estaremos agora com a professora Elissandra Perse e com a professora Lívia Buscasso. E aí, primeiro, a gente vai ter a fala da professora Elissandra Perse. Vamos apresentar um pouquinho a professora Elissandra para quem não conhece. Acho que todo mundo aqui deve conhecê-la, né? Porque ela já é bem conhecida. A professora Eli é assistente, atualmente chefe do Departamento de Estudos da Linguagem e coordenadora do setor de Libras do Instituto de Letras da UERJ. Ela foi professora convidada no curso de pós-graduação Lato Sensu em Tradução e Interpretação em Libras do Centro Universitário Celso Lisboa. Ela é doutora e mestre em Letras em Linguística pela UERJ. Também tem especialização em língua espanhola instrumental para leitura pela mesma instituição. É graduada em Letras Português e Espanhol pela UERJ e atuou como professora de espanhol no Instituto de Educação de Surdos, no INES, e como professora de língua espanhola na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Angra dos Reis. Ela possui proficiência em tradução e interpretação da Libras, língua portuguesa, Libras, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e as investigações da Elissandra envolvem questões relativas ao ensino de espanhol, à educação de surdos, a institucionalização e disciplinarização da Libras e a formação docente, sob a perspectiva teórica da história das ideias linguísticas, em confluência com a análise do discurso. Então, Eli, agora a palavra é sua. Obrigada, Priscila. Obrigada, Lívia, Andréia, pelo convite de estar aqui. Bom, primeiro deixa eu ajustar aqui meu slide para vocês, porque eu estava falando com as meninas, tem um ano que eu não mexo no Zoom, então vamos torcer para tudo dar certo. Só um minutinho. Vou botar aqui. Acho que agora... Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, está dando para ver. Sim, então coloque em tela cheia. Isso, agora foi, né? Todos estão vendo? Ok. Bom, primeiramente, então, queria agradecer novamente o convite, né? Sempre muito bom estar com, né, essas pessoas que a gente já tem no nosso cotidiano como nosso segundo lar, né? E especialmente aqui na UERJ, né? Por questões óbvias. E o INES também foi interessante, quando estava montando até os slides, eu pensei nas duas casas, né? Eu já também estive no INES como professora contratada, né? E estou lá sempre, embora não esteja mais como professora, mas sempre antes, inclusive, né, nos eventos, nas atividades, e pelos amigos, né? E Lívia é um deles, com certeza. E aí a gente vai, então, conversar um pouquinho hoje, eu vou ter a árdua tarefa de tentar sintetizar, né, um pouquinho de algumas reflexões enormes, né, que tem aí de umas pesquisas que já são realizadas desde a época, inclusive, do meu mestrado, mas que se consolidaram e ampliaram no doutorado e que permanecem hoje aí se ampliando para outros campos. E a gente tenta fazer um recorte, então, para a gente conversar hoje um pouquinho e aí trazer, então, as contribuições que a gente possa pensar sobre a formação de professores de Libras. É uma formação muito recente na universidade. O curso de Letras Libras, ele entra recentemente nas universidades brasileiras e começar a pensar, então, algumas questões sobre essa formação desses professores a partir de documentos, né, que vão institucionalizar esse saber, que vão ser as ementas. Então, não sei aqui se todos os colegas aqui já conhecem um pouquinho sobre o assunto com relação a Libras, mas, assim, de forma muito reduzida, né, a gente tem o decreto 5626, lá do ano de 2005, que ele vai inserir a disciplina de Libras nas universidades, né, em todas as licenciaturas de forma obrigatória e de forma eletiva, optativa nos demais cursos. Em fonoaudiologia também, obrigatoriamente. E ele também vai consolidar a necessidade de uma formação, né, de cursos de graduação de letras livres, tanto para o bacharelado, para intérpretes, né, e tradutores, para ter esses profissionais,
e também para a questão da licenciatura, para o ensino. A criação do curso de Letras Libras, então, ele vai acontecer a partir do fomento de programas, né, como o programa Viver Sem Limites, do MEC, que vai, então, proporcionar a criação em pelo menos uma universidade federal, né, já que a questão do vínculo com o MEC, para cada estado do país, para que possa realmente ter a possibilidade da formação, então, desses profissionais, tanto tradutores, intérpretes, quanto professores de língua de sinais. Então, o decreto 5626, ele vai institucionalizar isso, e os programas, então, do MEC, como o Viver Sem Limite, vai possibilitar. E aí a gente começa algumas reflexões sobre isso, né? Porque a gente começa a pensar como é que vai se dar, então, essa institucionalização e a disciplinarização da Libras no ensino superior, né? Que concepções sobre a língua de sinais foram privilegiadas nesse processo, considerando que é importante a gente relembrar que a Libras, então, ela insere no ensino superior de forma via decreto, né? Não uma resposta autônoma, né? Uma iniciativa autônoma da universidade, né? Muitas, né, como a UFRJ, que já tinha um trabalho muito anterior a isso, sim, já com esse desejo, mas outras não, né, que foram, via decreto, a inserção desse curso. E pensar, então, como, né, esse curso que está chegando via decreto, um curso novo, né, que ainda está em processo de consolidação, né, como que vai entrar essa concepção dessa língua, né, dentro desse espaço universitário, como vai ter essa memória discursiva sendo colocada nessas ementas aí sobre a Libras, como isso vai ressoar nessa institucionalização desse saber, né? Uma vez que a gente pressupõe, então, que a gente não tem profissionais formados, capacitados, né, para atender uma demanda nacional, né? Porque todo o Brasil teria que ter, então, um curso, pelo menos, em cada estado. E aí, o meu lugar de fala nesse momento, nessa pesquisa, é exatamente do início, né? O objetivo é pegar os primeiros cursos, né? Os primeiros cursos que foram criados em cada universidade federal, como que foi colocado esse saber, né? Como foi institucionalizado isso, como foi disciplinalizado. E aí, então, para poder analisar isso, eu vou partir dos projetos políticos pedagógicos, né, os PPPs dos cursos, e analisar especificamente as ementas desses cursos. Eu faço um trabalho, como eu disse, o poder de tentar sintetizar aqui para vocês algumas questões, porque, na verdade, esse trabalho vai ampliar para os cursos de licenciatura, e agora a gente começa a trabalhar um pouquinho com bacharelado também, mas para a nossa conversa hoje, o foco vai ser nas licenciaturas. Então, das universidades, volto a dizer que a gente está falando do início, né, dos primeiros cursos, os primeiros PPPs desses cursos, as primeiras emendas. Dessas universidades que elas têm que oferecer o curso de Letras Libras, elas poderiam optar entre bacharelado ou licenciatura. Então, foram 27 no início que optaram pelos cursos de licenciatura. Então, são 27 emendas que a gente vai estar conversando aqui hoje com vocês, né? E aí, então, alguns dos objetivos para a gente discutir é exatamente identificar, né, os modos de constituição dos discursos que são colocados, perpassados nessas emendas sobre a Libras, né, que formulações das concepções sobre o ensino de língua de sinais, a formação de professores de Libras, né, nesse espaço. Eu acho que assim, é muito urgente, é muito bom, inclusive, a gente ter essa oportunidade de um seminário como esse, que está sendo organizado, porque é importante, é urgente esse estudo voltado para as ciências da linguagem, né, que a Libras também retome esse espaço dentro das ciências da linguagem, que foi, né, o início dela, e que, de repente, os estudos da linguagem talvez não tenham se aprofundado muito mais. Acho que é interessante a gente voltar, né, aprofundar essas questões. E aí a gente vai buscar compreender, então, como as ideias linguísticas vão se materializar, né, nos programas, nas emendas desses cursos, dessas disciplinas que estão sendo oferecidas. Lembrando que é uma língua, né, minoritária, né, uma língua minorizada, que a gente gosta de falar, né, e que foi colocada como via decreto, né? Então, que percepções sobre essa língua, né, que concepções a gente tem nesses cursos, né, por meio dessas emendas.
E aí, então, a gente vai se basear no nosso aporte teórico sobre a história das ideias linguísticas, né? HIL, segundo Roux, segundo Orlandi também, em confluência aí com a análise do discurso. Bom, como eu falei com vocês, a gente está partindo aí do pressuposto de termos 20, né, universidades, que foram as que optaram pela parte de licenciatura. E aí é interessante a gente observar já esses 27 ementas, nesses 27 programas que a gente vai ter, que desses 27, apenas 2, ofereciam 8 períodos obrigatórios de Libras na sua grade curricular. Geralmente, quando a gente está falando de língua portuguesa, né, língua portuguesa, espanhol, francês, você tem 8 períodos daquela língua. Né? Nessas 27 universidades, no início, nós tínhamos apenas 2, oferecendo 8 períodos. A maioria estava apresentando de 4 a 6 períodos obrigatórios de Libras. A gente vai guardar essa informação, que depois eu volto a falar sobre isso, okay? Mas vamos seguir, então, adiante. Então, quando a gente vai pegar... Aí, para a gente poder conversar hoje, a pesquisa ela trabalha sobre muitas questões, mas eu vou tentar focar um pouquinho na questão da gramática, né? Pensando em língua de sinais, pensando em gramática. E aí, a gente vai observar, quando a gente vai analisar as ementas, diversas concepções sobre a questão gramatical. Que, claro, a gente já esperava, né, isso, inclusive, né, várias perspectivas, né, claro, sobre como ensinar essa língua, né, sobre como falar dessa língua. E aí a gente vai, então, trazer para vocês o que a gente analisou, mas é interessante pontuar que a gente encontra diversas concepções, e isso, né, claro, já era até esperado, mas às vezes na própria ementa. Né? A ementa traz uma perspectiva de ensino, de compreensão de o que é ensinar língua, o que é língua, e daqui a pouco você veja uma outra perspectiva ali dentro. Né? Às vezes a universidade ela começa com um certo parâmetro, e aí, né, nos outros períodos já traz outro, né, na mesma universidade. Então, há uma mescla, né, dessas concepções aí dentro desse inventário. Então, para a gente poder definir, agrupá-los, tentar agrupá-los, né, se é que era possível, um pouco de forma mais organizada, digamos assim, a gente colocou, então, dentro de algumas perspectivas. E eu trago para vocês, então, a perspectiva que aparece bastante, que é sobre o ensino dessa língua de uma forma como lista lexical. Né? Aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma ementa. Né? A gente pode ver aí que há a apresentação dos sinais organizados aí em categorias semânticas, né? Então vocês podem ver ali, né, família, profissões, vestuário, alimentação, né? E que a gente pode compreender isso com uma aproximação aí ao método de ensino gramática-tradução, né? Que tem por objetivo esse método, né, o ensino da gramática, né, através aí de vocabulários, através da interpretação de textos, com apoio de dicionários, né, e que, se a gente for considerar a questão do ensino das línguas orais, né, como L2, as línguas estrangeiras, a gente percebe, segundo os registros históricos que a gente tem, o método de gramática-tradução ele foi muito utilizado, né, muito presente, ainda talvez muito presente, de forma direta ou indireta, né, a gente pode dizer que é a metodologia aí com mais tempo no ensino de línguas. E a gente percebe, né, essa presença também, né, nessa ementa, inclusive pela questão dos dicionários. Né? Você tem aqui trabalhar a língua por meio de campos semânticos, né? E aí você tem o uso dos dicionários aqui na bibliografia, então remete muito a essa questão de um ensino de gramática de tradução, né? Método de gramática e tradução. E aí a gente traz algumas observações de autores de outros países, inclusive, falando sobre essas questões de métodos de ensino sobre a língua de sinais. Né? E aí a gente traz o Wilcox, são americanos, né, norte-americanos, que eles vão falar que o ensino da língua de sinais, aí se remetendo à ASL, que é a American Sign Language, né, a língua de sinais americana,
que eles observam que ela tem acompanhado aí as mudanças de abordagem no ensino, como a das línguas orais, né? E tem que todas elas tiveram seu início nesse método de gramática e tradução. As línguas de sinais americanas meio que vão acompanhando isso também, nessas abordagens, esses métodos diferentes, e começam também com a questão da gramática e da tradução. E aí, os autores eles vão apontar, né, que para o ensino de ASL, eles consideram que o uso desse método pode acabar reduzindo ao ensino de uma língua inglesa sinalizada, o que para a gente aqui seria o tal do português sinalizado, né? Aquela pessoa que vai, de repente, lá nos dicionários, vai lá no HandTalk, no aplicativo, como é que é o sinal de qual? Aí, qual? Aí, o, seu, né? Então fica aquela coisa que não é Libras, que é um português sinalizado, que você vai sinalizando aquela estrutura, né, da língua portuguesa, da língua oral, para poder você fazendo em Libras, né, supostamente. Então, segundo esses autores, eles se preocupam com essa questão de você poder propiciar a compreensão, né, de que essa questão da tradução, e aí você cria, na verdade, uma língua inglesa sinalizada, que aqui para a gente seria o português sinalizado, certo? Também falando sobre essa questão do método de tradução, gramática e tradução, outros autores também têm críticas, não só com relação à língua de sinais, né, gente, mas com as línguas orais também, né, por conter essa ideia de frases isoladas, né, talvez fora de contexto, de que você vai encorajar os aprendizes a entender que há uma equivalência, né? É só você pegar a língua e traduzir, tem uma equivalência ali. Eu adoro. Né? Acho que alguém deixou o microfone aberto. E aí você, então, você cria essa falsa sensação. Né? E aí, uma outra autora, a Morgado, de Portugal, ela vai falar sobre o ensino de língua gestual portuguesa, como L2, ela vai trazer exatamente isso. Além de ser uma língua de uma modalidade complementar distinta, é uma língua cujo estudo individual é ainda praticamente impossível, pois não existem publicados manuais para o ensino-aprendizagem da língua gestual portuguesa de qualidade. Por isso, as pessoas ouvintes tendem a procurar os dicionários de LGP. No entanto, a aprendizagem de uma língua através de dicionários é meramente ilusória. Ninguém aprende nenhuma língua através de um dicionário. Então, aí, as falas da Marta Morgado. E aí, então, a gente observa, então, a questão que ela pontua da falta de materiais didáticos, né, que existe, e que a gente traz aqui também para o Brasil. A gente observa no Brasil ainda, até porque a língua de sinais tem pouco tempo, né, adentrando nas universidades como um curso, ela está se consolidando, né, nesse espaço. Então, a gente observa ainda pouco material didático no sentido de metodologia de ensino, de Libras, tanto como L1 como L2, né? Pouca produção desse material didático, pouca pesquisa sobre metodologias de ensino. E a gente observa, na verdade, um crescente, né, quem é da área observa isso, um crescente de produção de dicionários, né, especificamente terminologias. Então, a gente observa que, na verdade, a gente tem uma produção, há todo um saber metalinguístico sobre a língua de sinais voltado para um saber lexicográfico, né? E não para uma questão de um ensino de metodologias de ensino, e não de gramáticas, mas sim de dicionários, de terminologias, né? E a gente, refletindo, então, sobre essa questão, né, essa produção que a gente observa, né, maior de dicionários do que de gramáticas e material didático, enfim, a gente começa a pensar nessa questão fundadora, né? E eu trago um trabalho de Silva, que ela vai estudar o dicionário do Flauzino da Gama. Para quem não conhece, Flauzino da Gama foi um surdo do INES, né, que fez o primeiro dicionário, né, da língua de sinais. Então, ele vai trazer essa obra, ela vai trabalhar, então, com esse dicionário. Ela diz o seguinte: a obra de Flauzino da Gama formula um discurso que apresenta uma historicidade específica e estabelece
um domínio fundador na dicionarização da língua brasileira de sinais. Parafraseando Nunes, a obra de Flauzino da Gama pode ser considerada como fundadora do discurso lexicográfico de Libras no Brasil. Podemos dizer que, em certo sentido, a iconografia de Flauzino da Gama teve, em relação à língua de sinais, um papel fundador comparável à gramática portuguesa de Júlio Ribeiro na história da gramatização do português. Então, segundo os estudos dela, assim como você tem a gramática portuguesa do Júlio Ribeiro no processo de gramatização, você teria o dicionário, né, do Flauzino da Gama. E a gente observa, então, que o discurso fundador é o discurso lexicográfico, né? E é o discurso lexicográfico do Flauzino que, lá o Tobias Leite, o diretor, né, do Instituto na época, quando ele vai apresentar o dicionário, ele fala que o objetivo do dicionário era o ensino, ele fala dos falantes, né, para a língua dos surdos-mudos, como está lá no texto da época, né? Então, o objetivo do dicionário era o ensino, né, de Libras como L2 para esses ouvintes. Então, a gente observa aí que parece, né, que esse discurso fundador lexicográfico, ele parece também ter tomado aí, apontando um discurso fundador sobre o ensino, né, do que viria a ser o ensino de Libras, né, que o autor marca quando ele fala o destino, né, o objetivo do trabalho dele. E a gente vê que isso permanece hoje, né, que hoje as produções que a gente tem de saberes são muito mais por meio dos glossários, né, que nada mais é do que compilação desses itens lexicais, né? Há uma produção maior de dicionários do que de gramáticas de Libras. E a gente pode pensar, né, e justificar isso, é claro. Existe aí uma necessidade óbvia de instrumentalizar esses profissionais que vão trabalhar em determinadas áreas bem específicas, por exemplo, na universidade, né? Sejam professores de Libras, sejam os tradutores intérpretes, né? Também podemos pensar aí que existe, né, uma memória, né, de uma língua que é instrumentalizada e inaugurada com o Flauzino por meio da dicionarização, né, por meio de um saber lexicográfico, né, e que também, porque não teria exatamente essa influência do método da gramática e tradução que vai trabalhar com isso, certo? Bom, reflexões para a gente pensar, então, nessa perspectiva que a gente encontra de listas, né, de itens lexicais. Como eu disse, a gente não encontra nenhuma universidade que vai trabalhar desde o primeiro período até o último dessa forma. A gente vê umas mesclas, né? Geralmente a gente observou que isso se deu no início dos primeiros períodos, 3, 4, e depois você tinha uma outra configuração, né? Ou tinha cursos diferentes da própria universidade, como a gente falou. E fora, então, essa perspectiva de ensino de língua, de aprendizado de língua, uma perspectiva de lexical, né? A gente observou outras. E aí a gente tentou traduzir isso como uma perspectiva linguística gramatical, né? Por quê? Porque a gente viu várias concepções. Porque, como diz o Pocente, né, há vários tipos de gramática, né? Há várias concepções, né, conceitos de gramática. E cada uma vai orientar diferentes orientações didáticas, né? Diferentes concepções do papel da língua, não é mesmo? Então, é claro que eles também vão estar presentes nessas diversas emendas que a gente vai observar. E tentando, então, organizar um pouco disso que a gente encontrou, a gente vai colocar, assim, uma organização por nível de ensino e aprendizagem, um outro grupo que seria considerado, digamos assim, organização por nível linguístico, e um terceiro de uma organização por nível interdisciplinar. A gente vai mostrar melhor o que seria isso daí. Mas é interessante a gente observar que essas diferentes noções das gramáticas vão possibilitar diferentes formas de organização da língua. E isso não é só analisar como é que essa língua está sendo organizada, estruturada, mas como ela está sendo passada. Porque esses professores, a partir dessas diferentes concepções, a partir dessas diferentes apreensões, né, de sentidos que vão sendo colocados,
como essa língua vai ser funcional na sociedade e tal, vai sendo repassado também quando ele for professor, né? Isso vai ser também transmitido. Então, a gente vai ver que existe aí um diálogo, né, presente o tempo todo nessas ementas, com uma memória do que vem a ser uma gramática. Então, a gente vê presente o tempo todo que algumas vão enfatizar aspectos descritivos e prescritivos, outras já vão inspirar contribuições de estudos, né, de diferentes teorias linguísticas, outras vão mesclar as duas coisas. Né? Então, a gente vê memórias sobre o que é gramática, o que é ensinar gramática, o que é língua, que vão perpassar nesses documentos. Bom, e aí a gente tem, então, esse que a gente chamou aí de nível de ensino-aprendizagem, a gente vai observar que elas vão apresentar uma configuração de ensino meio que de língua estrangeira, igual aquele que a gente encontra nos idiomas, nos cursos de idiomas, né? Até pela nomenclatura, né? Curso básico, curso intermediário, curso avançado. A gente pode ver aí, né, o título, inclusive, da nomenclatura dessa disciplina, Estudos Intermediários 1. E a gente, inclusive, chegou a encontrar, né, em algumas ementas a possibilidade do aluno fazer prova de nivelamento, se ele quisesse avançar, porque ele já teria o conhecimento prévio. Né? Eu leio aqui para vocês um trecho de um dos programas que dizia assim, o seguinte sobre isso. Caso o aluno tenha proficiência em Libras, poderá submeter-se a um exame de nível que poderá dispensá-lo de cursar até o nível 4. Né? Então, se ele fizer uma prova de nivelamento, ele estaria dispensado até o nível 4, dependendo da pontuação dele. A gente vê que isso recorre muito um ensino como nos cursos de idiomas, né, de línguas estrangeiras. Bom, vou tentar adiantar aqui por conta do tempo. As disciplinas, então, a gente observa que elas vão se estruturar por meio de níveis, né? E aí, como se fosse um somatório, que o estudo vai passando de níveis, ele vai vai somando nesses níveis. Elas parecem se organizar, então, aí nesse aspecto, dentro de uma abordagem comunicativa, que é uma metodologia de ensino mais pensada para o ensino de língua estrangeira. Né? Então, uma gramática vai ser organizada a partir de um saber que já existe sobre línguas estrangeiras. Dentro da questão que a gente colocou, que a gente organizou de nível, organizando por nível linguístico, a gente observa que não é mais o objeto, não é mais a língua, né? Mas o objeto é sobre a descrição linguística dessa língua. Né? Então, não é mais ensinar a língua, mas ensinar sobre a língua. Então, a gente vê aí fonologia de Libras, né? Vemos outros, e aí parece, né, que a gente tem aí já uma organização que se assemelha ao estruturalismo e que vai partindo, né, do menor para o maior. Então, a gente encontra aí nas emendas fonologia da Libras, aí depois vem morfologia, sintaxe, semântica, pragmática da Libras, que partem dessa menor unidade para ir para a maior, né? Seguindo aí uma progressão gramatical, como acontece nos currículos de licenciatura de línguas orais. E tem algumas problematizações, né, com relação a isso, né? Parece que se segue uma matriz, então, de uma língua, aqui no caso da língua portuguesa, né? Ou seja, de uma língua oral. E aí fica o questionamento, será que a língua de sinais, uma língua visoespacial, teria essa mesma configuração, né? Essa mesma progressão, como é pensado de forma linear a língua oral, no caso da nossa língua portuguesa? Será que ela teria uma outra estrutura, uma outra compreensão? Bom, né? Vamos pensando aí. Isso traz alguns questionamentos, e aí que a gente tenta, inclusive, justificar, explicar por que acontecem essas questões também. Primeiro, que a gente tem que ser muito realista, porque as línguas orais têm uma tradição, né? E a língua de sinais está recém-chegada na universidade, como a gente falou, né? Pouco mais de 10 anos. Então, existe aí, claro, uma tradição das línguas orais. Né? Os saberes linguísticos das línguas de sinais ainda estão sendo construídos muitas das vezes. E aí a gente retoma aquela informação que eu falei com vocês, que só 2 universidades ofereceram Libras 8, né? Algumas 4, 6. Por que será? Será que temos saberes suficientemente, né, aí já construídos para poder termos Libras 8, 9? Eu participei semana passada de uma banca exatamente falando sobre isso, né? Era sobre fonética, fonologia da Libras. A gente parou aqui,
né, nos estudos de 80, a gente avançou, né, o que nós temos? As pessoas estão voltando para a universidade agora, né, então está sendo reconstruído isso. Então, assim, a gente tem pouco tempo ainda. Outra questão para a gente pensar é que você se aproximar dos saberes que já estão tradicionalmente construídos das línguas orais te traz legitimação, te traz prestígio. Afinal de contas, a universidade, né, já tem esse cânone construído e a língua de sinais está chegando agora, muitas vezes questionada, muitas vezes tendo que se provar como língua, né, e você se aproximando desse cânone que já está estruturado, você também tem essa questão do prestígio, né, dessa afirmação de status língua. Então, tem uma tradição também estruturalista, né, sobre essa sistematização do saber, que a língua de sinais também pode estar entrando, porque já existe isso. Bom, e aí, nesse nível interdisciplinar, a gente observa que há aí sistematização da língua por meio de um quadro teórico, né, que no caso aí da que a gente traz para vocês do Ementa, análise do discurso, sem especificamente a gente saber qual é a vertente, né, da análise. Tentando concluir aqui por questão do tempo, inclusive, né, claro que a gente trabalha, essa pesquisa tem muitas outras vertentes, falando sobre cultura, falando sobre outras línguas de sinais no Brasil, que a gente tem a língua de sinais indígena, né, e as emergentes, enfim. A gente tem várias questões, mas tentando focar aqui por causa do tempo na gramática, a gente observa que há várias acepções, né, sobreposições de perspectivas sobre ensino-aprendizagem, que há um processo de exogramatização nesse momento de inscrição da Libras. A maioria, quando a gente vai ver as bibliografias, os trabalhos, são de ouvintes pesquisadores, né, e não de surdos. Claro, né, como eu disse, estão entrando agora nas pesquisas de mestrado, doutorado, né, então ainda é um processo do olhar da exogramatização de fora, né? E há um processo de gramatização da Libras nesse momento que está vinculado mais a uma construção de instrumentos linguísticos relacionados ao dicionário, né, e não à gramática. O nosso objetivo aqui, né, não é observar esse método é melhor ou aquele é pior, não é esse o objetivo, mas a gente compreender essas condições de produção, né, que vão firmar esses primeiros registros, esses primeiros momentos de gramatização da Libras, que vão interferir na formação desse professor, que ele vai reproduzir esses saberes quando for professor, né, quando estiver dando a sua aula. E acompanhar também isso. Esse foi um primeiro momento, como eu disse, via decreto, talvez por profissionais que não são, né, talvez da área, e que tinham que fazer lá os seus trabalhos. Como fica isso? Ainda é assim, né? O que avançou-se de estudos sobre isso? O que se aprofundou? Né? Ainda estamos ligados a descrições de línguas orais a partir de um formato de línguas orais? Ou já nos desvinculamos disso? O que é interessante desvincular, o que não é? Né? Então, assim, para a gente analisar esse processo, né? Ter esse registro, ter essa memória, né, de vários sentidos que a gramática tem, né, por meio dos discursos que estão ali presentes, né, de uma língua que entra via decreto, como eu falei para vocês, de uma língua de um povo minorizado, né, uma língua minorizada, em que tem muitas lutas para poder construir esse espaço de saber, de cânone, né, que é das universidades. Bom, e aí, para finalizar e poder a gente ouvir a Lívia, depois a gente conversar um pouquinho melhor, eu deixo aí alguns contatos do projeto, aproveito e faço propaganda, né? Então, nós temos aí o projeto Acessibilidade em Mãos, tem lá o Facebook, tem o Instagram, podem lá curtir a página para poder ficar sabendo de algumas coisas do projeto que a gente está desenvolvendo, eventos, material, e também entrar em contato comigo e com os nossos bolsistas, ok? Muito obrigada novamente, a Lívia, a Andréia. Obrigada, Priscila. A gente conversa daqui a pouquinho. Muito obrigada, Eli, por essa fala riquíssima. Inclusive, já peguei algumas coisas para minha tese aqui. Muito interessante mesmo. Bom, vamos seguir agora com a nossa mesa, com a professora Lívia Buscácio, do IMES. É Buscácio ou é Buscácio? Ver se eu estou falando errado. Acho que é Buscácio, não, né? Buscácio, pode chiar. Buscácio, tá bom.
Então, vamos lá. Ela é graduada em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ. É mestre em Literatura Brasileira e Teorias da Literatura pela Universidade Federal Fluminense, pela UF. E doutora em Estudos da Linguagem pelo Instituto de Letras da UF. Então, a pesquisa da professora doutora Lívia filia-se ao campo da história das ideias linguísticas e pela análise do discurso. Ela é pesquisadora de alguns grupos, do grupo Discursividade, Língua e Sociedade, e também do grupo Arte e Gestação. Ela é professora de língua portuguesa e de literaturas, já lecionou lá no Colégio Pedro II e atuou nos ensinos fundamental e médio, com vínculo efetivo na SEF, do Rio de Janeiro. Ela trabalhou como tutora do CEDERJ e desde 2007 é professora concursada do INES e leciona no INES até hoje. Hoje, além da atividade pedagógica em sala de aula com aprendizes surdos, ela ministra cursos de extensão para professores sobre ensino de língua portuguesa para surdos e atua também na pós-graduação estrito sensu, né, no mestrado profissional em educação bilíngue, na mesma instituição. A mesa da professora, o tema da professora de hoje vai ser experiência, acontecimento e discurso por um viver entre línguas com surdos na escola. Então, Lívia, a fala é sua agora. Muito obrigada. Vou iniciar aqui. E eu queria incluir também o NELID, né? Que é o grupo mais recente ao qual eu me filiei, né? Agradecer já iniciar agradecendo a professora Andréa Rodrigues pela coordenação, né? E pela primeira jornada, a comissão organizadora, a todos os orientandos e colegas que atuaram no evento, a Eli, a Priscila, pela apresentação generosa, pela organização da mesa de encerramento. E, claro, aos participantes do evento que nos ofertam sua escuta e troca de ideias. Eu estou lendo porque eu não falo tão bonito e organizado quanto ele. Então, eu prefiro me ancorar aqui no papel, até para também ter o controle do tempo. Em minha fala, procurarei articular o lugar de professora das disciplinas Língua Portuguesa e Literatura na educação com surdos, sustentada pela análise de discurso e outros autores também, com as noções de acontecimento e experiência na relação entre sujeito e um viver entre línguas de materialidades tão distintas, designadas por Libras e língua portuguesa, e fazer essa articulação no ensino. Essas reflexões, essas formulações vêm sendo desenvolvidas durante agora o meu pós-doutorado, supervisionado pela professora Ângela Balbach, na UERJ. Então, vou começar. Estar no lugar de ensinar uma língua leva a produzir gestos interpretativos sobre o que seria a língua e o ensino a partir de um lugar social e, por vezes, de modo menos evidente, da filiação a um campo teórico dos estudos da linguagem e da cultura e da sociologia, enfim. Saberes sobre as linguagens e as línguas são produzidos de algum lugar de legitimidade, de poder saber e poder dizer, vinculados a disciplinas e teorias, as diversas gramáticas, cognitivismo, sociolinguística, linguística aplicada, distintos ramos da linguística. Saberes estes que circulam no ensino, ideias de norma, certo e errado, beleza, dialeto, variante, padrão, literário, vício de linguagem. De cada campo, imaginários sobre o lugar de docente e aprendiz, o que se pode e deve ensinar e aprender, os rituais escolares a cumprir, o que é aula, o que é língua, o que é literatura. Falo de um campo ou outro, da análise de discurso, tal como formulada por Peixe e Orlandi, base que sustenta as inquietações e formulações que trago aqui. Me amparo também em autores que, alinhados a uma rede política e crítica, mobilizando outros saberes, como Walter Benjamin, Beatriz Sarlo, Paulo Freire, Lélia Gonzalez, dentre outros. Como pensar e agir do lugar de professora na educação com surdos, com o que é dito sobre o sujeito, no lugar de aprendiz, o que vem no dizer de aprendizes sobre si e o outro, os sentidos que daí correm.
surdo, deficiente auditivo, surdo com S maiúsculo, surdo implantado, surdo puro, surdo do Paraguai, tudo isso a gente escuta, tá? Quando está no meio. Surdo com outros comprometimentos, surda, surde, surdo que ouve, não surdo. Isto é, como um sujeito é dito e interpelado como surdo a partir de dizeres que se sobrepõem e se repelem, do discurso médico, do discurso da família, do discurso da comunidade surda, discursos esses que se alojam no dizer sobre si e o outro. Pelo funcionamento da repetição da paráfrase no discurso, conforme Orlando, 98, lembro do poema de Vitória Santa Cruz, em como alguém é dito pelo outro, né? Guardado aí as devidas proporções. Cito o poema: de repente, umas vozes na rua gritaram-me: negra, por acaso sou negra? E o que é ser negra? Eu acho que assim vocês devem conhecer, né, esse poema da Vitória Santa Cruz e o espanto, né, que ela traz no poema de como ela é dita como negra, né? Essa designação é a designação da colonialidade, né? E que vai ganhando outros efeitos. Mas a gente está aqui deslocando e acionando outros efeitos de sentido. Muitos são os relatos de sujeitos que se descobriram surdos já na fase adulta. Eu não sabia que era surdo, dizem. Eu trabalho nos jovens e adultos desde 2007 e isso é muito recorrente. O que fala nas vozes na rua, com o dedo em risque, dizendo é surdo, é deficiente, é surdo mudo, é surdo com S maiúsculo, é negro, negra, é surdo, surda, negro, negra e, como se não bastasse, deficiente. São discursos conflitantes sobre o sujeito, é o mecanismo da interpelação que coisifica e rotula. Se é surdo, deve usar a Libras. Se é surdo, deve fazer uma cirurgia para usar um implante. Se é surdo, deve ser bilíngue. Se é surdo, deve pensar, agir e ter a fé como os demais da comunidade. Se é surdo, é deficiente. Surdo, surda, pessoa negra surda, surdo entendido, surdo identificado à comunidade LGBTQIA+, evangélico surdo, mãe surda. Tantos processos de identificação, da reivindicação de um lugar para se dizer, um lugar de enunciação, como analisa Zoppi Fontana, 2017, marcado pelo silenciamento do discurso dominante e, por outro lado, pela possibilidade de estar marcado pelo discurso dominante, instaurando uma contradição no dizer de si. Nesse sentido, não há possibilidade de pensar uma educação com surdos que continue varrendo para debaixo do tapete os efeitos de discursos dominantes, embranquecidos, capacitistas, machistas, classistas, heteronormativos, teocráticos. Gente, é final do ano, estou aqui desabafando. Sendo reproduzidos de diferentes lugares, inclusive de um lugar que é reivindicado como próprio do surdo. E, para fazer essa análise, né, é o que nos ilumina a AD, a análise de discurso francesa, né? Paulo Freire, de um lado, de outro, Lélia Gonzalez. Todo mundo tem que ler a Lélia, né? Do lugar de professora e pesquisadora da linguagem, sou movida também a questionar. Eu estou falando desses estereótipos todos para a gente pensar assim, quem é esse meu aprendiz que está na minha frente em sala de aula? Essa que é a grande questão, enquanto professores, a gente tem que se fazer sempre, né? E a relação do sujeito com as línguas, no caso, um sujeito absorto entre línguas, os modos de inscrição do sujeito nas línguas e mesmo de não inscrição em língua social alguma. Como refletir sobre as línguas, sobre si mesmo e o outro pode nos apoiar a simbolizar e lidar com o real que acontece e nos acontece, que discursividades colidem no dizer entre línguas, em uma escola de surdos e em aula com surdos. Como entremeio entre língua de sinais e língua portuguesa, se materializa na escrita dois aprendizes surdos. Dizer dessa maneira já aponta para um modo de analisar e atuar, o que não nos imacula das contradições.
Afinal, como Guimarães Rosa conta pelo personagem Sarafim Tutameia, né? É pela língua que começa a confusão. Então, esse nosso lugar de professor de línguas é lidar com essa confusão. E aqui, essa coisa do Entre Línguas, né? Uma atividade, as alunas estavam lendo O Menino Maluquinho na 6ª série. Foi um projeto que eu realizei. Ao lado tem uma imagem, né, da gente no Museu da Manhã, com o Bruno Ramos, que é arte educador lá e já foi meu aluno também. Enfim, uma imagem também da aula no Google Classroom, né? Essa confusão das línguas que a gente tem que lidar. Isso leva a maneiras de significar esse lugar de ensinar e sua relação com os aprendizes e com o saber a ser ensinado sobre a língua. Ensinado entre aspas, pois há saberes. Do repertório das coisas a saber, guiado por uma espécie de rituais da escola. Marca a bolinha no Classroom, aí o aluno vai lá no ambiente virtual, marca a bolinha, aí o professor acha que o aluno está aprendendo, o aluno acha que está aprendendo, aí depois vira o ano, relato de aluno para mim. Professora, eu só marquei a bolinha, não aprendi, não entendi. Então, tem essa questão da experiência que eu vou formular mais à frente. Um saber reproduzido, né? Em outra margem, um saber que se constrói sobre a língua na experiência com o real, nas palavras de Pechet. Um outro tipo de saber que não se reduz à ordem das coisas a saber, ou a um tecido de tais coisas. Logo, um real constitutivamente estranho à univocidade lógica, e um saber que não se transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto, existe produzindo efeitos. Aqui tem imagens de um projeto que eu fiz na Biblioteca Parque Estadual. Eu dava aula de leitura enfim, e de uma série de coisas na Biblioteca Parque. Tinha essa oportunidade, né, do deslocamento. A última foto foi um projeto lindo que a gente fez em homenagem a Marielle, vai ter outras imagens, interdisciplinar com a equipe de História, de Língua Portuguesa, das séries iniciais, de Libras. Insistimos, então, em um gesto do lugar de professora sobre os saberes linguísticos e literários na educação básica, não de surdos ou para surdos, e sim com surdos, como lemos em Paulo Freire. E aí eu estou usando essa designação surdos aqui, mas pensando em tantos outros desdobramentos que pode haver, né? Que não nos cabe julgar, e sim está aberta à escuta. Escuta visual, escuta no sentido de estar disponível para receber o que o outro nos traz. Consideramos a língua como arena discursiva e, no caso da educação de para-surdos em terras brasileiras, uma arena que tensiona línguas designadas por Libras e língua portuguesa, em que se materializa o embate entre discursos sobre língua, sujeito e ensino, onde se imprimem discursos sobre classe, gênero, raça, no funcionamento do discurso dominante. E aí, citando, né, sobre essa análise de classe, gênero e raça, os trabalhos de Modesto, Zop Fontana, Mariana Sestari, né, e funcionamento do discurso dominante, Eni Orlandi, claro, né? No qual esse funcionamento do discurso dominante são silenciados e mesmo apagados dizeres outros, mas sempre na possibilidade de resistência. Verificamos divergentes e variados modos do sujeito habitar os lugares de aprendiz surdo, de professor e demais atores do processo educacional, seja escrito em uma base entre línguas, seja na identificação a uma língua ou outra, seja na recusa e até mesmo na desidentificação a uma língua, e mesmo na possibilidade de não inscrição em uma língua. É necessária a escuta, conforme formula Lúcia Vignoli, nossa parceira lá do INES, né, professora de artes, fez um poema lindo falando sobre a escuta visual na educação com surdos. E aí, vamos pensar primeiro esse ser e estar entre línguas.
tomando emprestado o título do livro Viver Entre Línguas, da escritora Silvia Molloy, 2018, que ilumina a sua experiência desde a infância com as línguas espanhola, francesa e inglesa em uma escrita autobiográfica. Apesar de ter duas línguas, o bilíngue fala sempre como se lhe faltasse algo, em permanente estado de necessidade. Na escrita de Molloy, a relação entre línguas é marcada pela falta do sujeito dito bilíngue, que precisa buscar uma espécie de ponto de apoio para significar e se significar. Se a primeira língua se desdobra entre a primeira em que o sujeito habita e aquela em que o sujeito se reconhece, o que não é equivalente, a língua outra é posta como ausência, como sombra. Na ilusão de ter duas línguas, e quem tem o sujeito é a língua que domina o sujeito, não o contrário. O sujeito é assinalado pela falta de um dizer que lhe escapa, ainda mais do controle por estar tensionado entre línguas. Adotamos o termo entre línguas para entender como uma relação de descontinuidade entre as línguas, citando Celada, 2008, pode ser constitutiva de um sujeito inscrito na base material do discurso formada por mais de uma língua, com o olhar para as línguas de sinais, as línguas nacionais, sujeito e ensino. As línguas majoritárias e minorizadas, né? Conforme Mariani, 2020, tal desassossego é próprio do sujeito na relação com a linguagem, seja pela tensão de uma língua nela mesma, seja pela disputa entre línguas distintas. Assim, a condição de estar entre línguas atravessa o sujeito de diversas formas, pelos esquecimentos constitutivos do sujeito, conforme Pechet, 2009, o sujeito não domina o que diz, nem a origem do dizer. Pela tensão da língua nela mesma, pelo conflito entre uma língua e outra, com o sujeito e no sujeito, né? Isto é, viver entre línguas é um modo de inscrição do sujeito na ordem do discursivo, no encontro entre a base material de distintas línguas sobre determinadas condições sócio-históricas e ideológicas de produção do discurso. Não pretendo aqui, de forma alguma, transpor análise sobre um sujeito bilíngue, seja de países com línguas supostamente de semelhante prestígio, seja sobre um sujeito estrangeiro ou em situação de refúgio. Então, nem tampouco importar modelos de ensino de línguas outras. E aí a gente viu esses modelos, né? Esse processo aí na fala da Eli. Importar modelos de viés instrumentalista voltado para um sujeito nessas supostas condições, mas raramente construído com eles. Né? Pensar nesse ser estar entre línguas, em relação às línguas de sinais, às línguas orais e escritas, e aos sujeitos que nela podem transitar, sujeitos ditos como surdos ou não, requer deslocamentos e modos de inscrição do sujeito nas línguas, conforme o histórico, o político, as condições de produção em que estão absortos. Ademais, há algo do real do corpo que não pode ser esquecido, né? A questão do corpo, que não significa determinar de forma alguma esse corpo, né? Não é apontar o dedo em Nietzsche e dizer é um corpo surdo, né? Mas é reconhecer que tem um real do corpo e que se particulariza de alguma forma. Vale perguntar, estou aqui tentando controlar o tempo, que imaginários de saber sobre as línguas são projetados sobre professores de línguas? De que maneira os aprendizes surdos produzem gestos de leitura? Aí eu vou contar uma historinha. Certa feita, uma estudante do Capins me pedindo para ajudá-la a ler ideogramas de um site coreano, pois eu havia solicitado que me apresentassem pessoas que admiravam para escrever sobre. E ela tinha escolhido um popstar coreano. Olha que imaginário. Ela achou que eu estava, né? Que eu lia coreano. Outro aprendiz, na mesma atividade, pediu para ler um site sobre dançarinos franceses ligados ao grafite e à street art parisiense.
No que os aprendizes demandam, as fronteiras linguísticas parecem estar dissipadas e também tensionadas. Então, nesse horizonte, caminhamos em uma outra direção do que é posto como evidência na educação bilíngue de surdos, rompendo com uma equivalência L1 Libras, L2 língua portuguesa, dicotomia produzida por certos campos dos estudos da linguagem sobre surdos no Brasil, sobretudo de viés funcionalista e cognitivista, ao que se filia toda uma rede de saberes sobre o bilinguismo para surdos no Brasil. Um conceito teórico, que é a teoria, né? L1, L2, LN, e aí eu recomendo a leitura do artigo do Aquino, do Ed Carlos Aquino, Para Além da Figura da Mãe. É um artigo maravilhoso que vai falar dessa historicidade, né? Ecoa como repetição nas políticas linguísticas e educacionais para surdos, nos movimentos sociais de sobre surdos e no que é dito pela comunidade surda e sobre ela. Beares, de 2017, Balbach e Rodrigues, de 2011, vem analisando as contradições das políticas linguísticas e os imaginários que recaem sobre as línguas, ditas de forma instrumentais, no encontro entre um discurso médico e um saber da linguística. Mirando, portanto, que os processos linguísticos, desde a aquisição, são muito mais fluidos e complexos, como nos ensina de outro campo, Pereira de Castro, professora da Unicamp, né? Em certas situações, pode-se supor que a língua materna seja constituída por materialidades linguísticas diversas, provenientes de mais de uma língua. Olha só. Por isso, o sujeito falante seria o produto de um atravessamento de línguas ou de fragmentos delas, sem que para isso se lhe deva atribuir um conhecimento nos termos de um conceito de bilinguismo. E aí ela está falando dos processos de aquisição, né? Dessa forma, as variadas práticas discursivas de linguagem são marcadas pelo atravessamento de distintas materialidades discursivas que se dão nas línguas e vão além, por um duplo movimento no conflito entre língua imaginária e língua fluida, né? A designação da Orlandi, né? Pelo revezamento entre as línguas sobre as quais recaem status distintos, por exemplo, uma língua no imaginário de unidade nacional e, de outro, línguas significadas como minorizadas, de grupos minorizados, ao mobilizar linguagens outras na materialidade das línguas. É algo que vem no dizer dos aprendizes surdos. Aí o projeto que a gente fez, né, do Era Uma Vez, que eles produziram livros e tal, eu já apresentei sobre esse projeto algumas vezes. Um outro projeto desenvolvido lá no Capins, olha que lindo, minhas mãos são minha liberdade, em inglês, em espanhol, e toda essa concepção gráfica dos alunos, né? Extrapolando um tecnicismo na escrita, quando lhes é possibilitado dizer, para além da repetição do enunciado L1 Libras, L2 língua portuguesa. Esses são os registros de algumas atividades. Entre o que se pode ver e o que não é visível na escrita, o surdo procura pistas para significar e se significar naquilo que está para ser lido e no escrever, buscando meios para se apropriar da escrita alfabética, uma materialidade na ordem do visual. No saber da autora sobre a escrita, a plasticidade das palavras. Clarice Lispector, nos rascunhos da descoberta do mundo, nos diz: escrever não é quase sempre pintar com palavras? E para além de um treinamento para um suposto domínio instrumental da escrita em língua portuguesa pelo aprendiz, visamos no ensino de língua a formação da autoria na escola, isto é, cito Lagasse, né? Relação de sujeito de linguagem com a escrita, Lagasse 2006, página 83. Que na educação com surdos se dá na tensão entre línguas, marcando gestos de interpretação. Acontecimento e experiência, escuta, silêncio e resistência, ser tocado por um sopro de ar que vem da memória, estar aberto à escuta de vozes ditas e emudecidas, à escuta de si e do outro em nós. Aí eu estou recuperando um dizer do Walter Benjamin, né?
Um acontecimento desestabiliza o que vem antes, rompe a cadeia de repetições, desloca e produz uma ruptura, um susto novo na atualidade. É aquilo que pode acontecer sem acontecer no sujeito, na força da história, no discurso. Quando acontece no sujeito, há um encontro com a experiência de uma língua que treme ao ser invadida pelo outro e por outra língua, impondo ao sujeito uma experiência entre línguas, no corpo suporte da linguagem. Então, aqui tem vários exemplos, né, de atividades relacionadas à questão do acontecimento histórico e discursivo, né? A gente foi a uma exposição do Ai Weiwei e esse trabalho é sobre os refugiados, então eles adoraram e quiseram fazer uma pose, um sinal de empatia. Então, assim, é uma produção discursiva que depois a gente levou para a escrita alfabética, vamos dizer assim. Aqui também é uma outra imagem da atividade da Marielle Franco e também dos cadernos cartoneiros, que foi idealizado nesse projeto que eu tenho com a Lúcia Vignoli, Escritas da Arte, está disponível no YouTube da Educação Básica, do INES. E aí, vou tentar dar uma acelerada, né, que o Paul-Henri ele fala, não há um fato histórico ou evento que não peça interpretação, que reclama por sentidos, como afirma Paul-Henri, 2010. E aí a gente lembra do Péchet, né? A noção de acontecimento, pontos de encontro entre uma atualidade e uma memória. Então, o acontecimento instaura uma discursividade na memória, funcionando no efeito de não se poder dizer mais algo da forma como se dizia antes. Assim, o acontecimento discursivo é estabelecido por uma cisão na memória, através de uma ruptura para produzir um efeito inaugural. Por isso, o acontecimento atua também na projeção de possibilidades futuras no dizer, exaltando e legitimando posições e acobertando outras, né? Em 2018, a intervenção militar no Rio, acontecimentos que invadiram a sala de aula, né? O incêndio do Museu Nacional, o assassinato de Marielle Franco em 2020, o início da pandemia da Covid. Professor, aconteceu X, queremos entender o que está escrito sobre X. Eu não quero essa aula que você trouxe prontinha, bonitinha, não. É assim, entendeu? Queremos simbolizar em sinais X. Não queremos a aula planejada que seria dada. A demanda dos aprendizes por produzir sentidos sobre o acontecimento pode ser escutada ou pode ser considerada como algo que não diz respeito à aula. Como ressalta Benjamin, a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, regra geral. É preciso alertar que a dissonância entre o acontecimento e o tempo de interpretá-lo impõe uma série de desafios à prática docente, desde uma busca por reunir dizeres que circulam na tentativa de significá-lo, sobretudo advindos dos aprendizes, pelas rodas de conversa entre sinais e palavras escritas, pela captura com os aprendizes, desculpa, me perdi. A roda de conversa entre sinais e palavras escritas, pela captura com os aprendizes de palavras e imagens navegando na internet, até o tempo para se produzir uma ação pedagógica sobre o funcionamento das línguas frente ao acontecimento. Lecionar, movida pelo acontecimento, é uma luta contra o tempo. Dessa forma, saberes sobre as línguas vão sendo formulados na aula, produzindo narrativas sobre o acontecimento, já que, conforme Guillemot, o acontecimento narrado produz reservas de sentido sobre a base de uma necessidade de historicidade. Entre ilusões perdidas e encantamentos, a experiência é única e também coletiva, por estar inscrita em uma formação social e na partilha desse estar entre línguas. Então, vai para o quadro, faz vocabulário coletivo, faz escrita coletiva, junta os alunos para pesquisarem sobre o determinado acontecimento que está mobilizando. Isso é aula de língua, né? E eles estão simbolizando nas duas línguas.
Em aulas de línguas com aprendizes surdos, vem atuando em duas faces do trabalho com o arquivo, na relação entre acontecimento e experiência. A invasão do acontecimento em aula, reclamando sentidos em sinais e palavras, recusando planejamentos e aulas prontas e acabadas, que impele a prática dos arquivos pedagógicos, conforme Indusc 2019, reunião de materiais de diferentes textualidades e suportes, das redes digitais e telas ao impresso e a folha de caderno. Então, é assim, vai, pesquisa na internet, anota no caderno e vai circulando, né? Para, a partir de um projeto temático, analisar e pensar sobre as línguas, circular saberes e ideias linguísticas, metalinguísticas entre línguas, ditas libras e língua portuguesa. Então, a gente já trabalhou assim, projetos relacionados à alimentação, e aí eles vão lá na leitura de cardápio, para eles se colocarem e poderem escolher o que eles querem comer, por exemplo, né? Então, esse projeto levou até a confecção de um cardápio para a cantina do INES, mas a cantina permanece fechada, né? A prática dos arquivos pedagógicos, já estou me encaminhando para o final, fornece chão para a autoria, tanto do lugar do aprendiz quanto do lugar do docente, configurando uma resistência aos rituais escolares, no repetível, na reprodução dos materiais didáticos, na lógica do erro e do acerto. E aí os alunos trazem os materiais, trazem jornais, trazem impressos e querem mostrar o que viram na internet, e a gente vai trabalhando com saber sobre as línguas ali, né? Um outro modo que se encontra aos arquivos pedagógicos é o de transitar pelos arquivos e lugares de memória com aprendizes surdos, planar com nossos corpos sinalizantes, corpos que são suportes de uma língua e também se ancoram na escrita por palavras e linguagens outras, que sobrepõem tantas tatuagens, feridas abertas, sinais de nascença e ornamentos de beleza. Então, aqui tem algumas imagens, né, na Biblioteca Parque, no Arquivo Nacional. Provocamos deslocamentos da sobrevivência e experiência entre línguas. Se uma perspectiva instrumentalizada de ensino de línguas tenta dar conta de uma sobrevivência do surdo na escrita em língua portuguesa, tida como L2, de autoafirmação em Libras, tida como L1, por uma transmissão de técnicas de tentativa de domínio das línguas e do dizer, que, por princípio, essa sobrevivência já é malfadada, como nos ensina Pechet, né? Por outro lado, a experiência entre línguas se dá nas possibilidades de inscrição do sujeito na linguagem, no lidar com o impossível, que é o real, o acontecimento, pela linguagem, pela escuta visual, pela conversa tecida em sinais, palavras e visualidades. Então, estou concluindo aqui. Desta maneira, habitamos uma ordem da experiência frente ao real, ao acontecimento, construindo saberes linguísticos no estar entre línguas, pelas práticas de arquivo e escritas de si em aula com surdos, que são muito além de surdos. O gesto que produzimos em aula sobre acontecimento é movido pela aposta em uma educação outra que busca formas de resistência perante o adverso, já que, conforme Pechet, não há dominação sem resistência, citando Pechet, né? Gesto de ensinanças e aprendizagens sobre o real que inventa um outro, no saber sobre as línguas como modo de experienciar o real, simbolizando em palavras e sinais o acontecimento. Como ensina o poeta Arnaldo Antunes, o real resiste e a gente precisa simbolizar ele em sala de aula. Então, está aqui o meu contato. Muito obrigada pela escuta. E as referências. Posso compartilhar com vocês com calma depois. A apresentação. Muito obrigada, professora Lívia. Muito, muito interessante mesmo ver todas essas vivências com os alunos surdos. Nossa, muito legal mesmo. Muito obrigada. Agora a gente está aberto nós estamos abertos para sessões de perguntas. Então, quem desejar fazer alguma pergunta, é só
tirar o mute do microfone e perguntar para as professoras. Não sejam tímidas nem tímidos. Ou então pode ser algum comentário, se vocês tiverem algum comentário. Um de cada vez, gente. Então, eu vou começar. Eu vou começar para ver se o pessoal fica sem timidez. Primeiro, mais uma vez, parabenizar as professoras pela apresentação, muito rica, muito interessante. Vou começar com a Alessandra, professora Eli, já que vamos pela ordem, né, de apresentação. Eu já conheço um pouquinho do seu trabalho ali, porque eu venho te acompanhando, sou sua fã. E eu achei muito interessante quando você falou sobre as ementas e como elas vêm amparadas com o discurso fundador lexicográfico, né, dos dicionários aí como uma forma de dizer sobre essa língua de sinais, né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha tese agora, porque eu fiz uma relação e é muito interessante observar como isso começa lá na França, com o Lepé, porque ele vai dizer que a gente pode ensinar uma língua a partir de uma gramática de um dicionário. Entendeu? Isso foi muito, muito interessante para mim observar você falando hoje, como isso está ressoando até o século XXI, né? Até os dias de hoje, isso continua. E isso que eu estou trazendo para vocês, para quem não sabe ou não lembra, é do século XVIII, na França, tá? Na primeira obra do Lepé, quando ele vem falar isso, que ensinar um aluno surdo, né, através de uma metodologia, ele cria, né, aquela metodologia dos sinais metódicos, ele dá o nome de sinais metódicos, e ele fala que a gente precisa somente de uma gramática e de um dicionário. E o curioso também, que eu observei na sua fala hoje, que também eu já relacionei com o Lepé, é que ele vai ensinar outras línguas para os surdos, não somente o latim e a língua francesa, mas o espanhol, o inglês, o alemão, o francês, o italiano. Ele vai ensinar todas essas línguas. E aí, por quê, né? Porque ele tem esse desejo de criar uma língua universal com a língua de sinais, que está nascendo, né? Ali, enfim, está em efervescência ali, que ele está descobrindo cada vez mais. Então, eu acho que isso ressoa nas ementas que você traz para a gente. É incrível como essa circularidade continua, não é? Desse discurso desse discurso lexicográfico que você trouxe. Então, não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu aqui já estou assim, ebulição para escrever. Olha, não quero falar nada não, mas na hora que eu comecei a falar sobre essa questão do saber lexicográfico, aí da possibilidade de a gente pensar, né, trazer essa memória do Flauzino e tal, desse discurso fundador e tal, eu juro que eu já pensei em você. Você, Priscila, vai estar anotando ali do que eu conheço da tese dela, da dissertação, da época, você vai começar a fazer algumas pontes. E eu acho que são mesmo, né? E eu acho que esse é o interessante, porque eu acho que a gente vive, né, na nossa sociedade, especificamente aí no Brasil, a gente tem uma não valorização às nossas memórias, né? A nossa ancestralidade como um todo, com os registros, e eu acho que isso é importantíssimo para que a gente possa entender o nosso presente e avançar, né, para um futuro. Então, acho que até mesmo essa análise que eu faço dos primeiros emendas, dos primeiros programas, é exatamente pensando, né, nesses registros que me parecem assim, que serem importantes para a gente poder fazer esse link, né, com o que tivemos, o que temos, o que avançamos, porque é claro que a ementa, o programa, ele não se pensa um documento estático, né? Não se concebe isso como um documento estático, ao contrário, né? Que ele esteja em movimento exatamente para que a gente possa verificar
em que avanços nós tivemos com isso, né? Essas línguas vão se aproximar realmente de uma descrição a partir das línguas orais? Não, elas vão tomar outros caminhos, né? Que de repente a gente sequer havia pensado, porque são de uma outra modalidade, né? E elas avançam ou não, né, por conta de uma questão linguística ou por conta de uma questão de cânone, de status, de afirmação política nesses espaços, né? Então, eu acho que isso é interessante. Por isso que, assim, o objetivo não é a gente dizer, né, olha, isso aqui, esse método, essa forma, a gente não concorda ou concorda, não é esse o objetivo. É apontar os caminhos que estão sendo colocados, que estão sendo, né, deslumbrados nesse início, para ver o que realmente se aproxima ou não, porque, claro, nós temos uma tradição muito grande de determinados métodos, né? E nas línguas orais, inclusive, né? Que você pode pensar assim, esse daqui já está ultrapassado. Não, mas você ainda vê esse método sendo usado muitas vezes com as línguas orais, né? Você vê formas sendo que permanecem aí. Então, assim, isso é de uma tradição, isso é de uma identificação, isso é de uma necessidade por afirmação nesse espaço, né? Isso é o início. Então, acho que isso é muito interessante para a gente começar a pensar em como se concebe essa língua, né? Exatamente também por como ela se dá, porque ela não vem de forma autônoma, né? Em algumas universidades, sim, mas nas outras vem, cumpra-se, há um decreto. Nós vamos fundar um curso. E aí nós temos as pessoas, essa universidade, ela tem que criar documentos com a cara institucional delas, né? Com a cara dessa instituição, que profissionais nós queremos formar, qual é a identidade que nós temos dele, e com uma outra língua, que talvez não tenha profissionais ali ainda, né, capazes de estar desenvolvendo. Então, são muitas questões que eu acho que são interessantes. E só para poder cortar a conversa, mas falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho do que você está falando sobre outras línguas, é interessante que durante a análise das emendas, a gente observa que outras línguas que aparecem, língua de sinais internacional, né, que aparece nos documentos, e a ASL. Né? É interessante a gente observar uma predominância de quando se fala de língua estrangeira, né, língua de sinais, aqui aparece a ASL. Né? Seja no ensino, aparece essa possibilidade como eletivo, tá? Seja na bibliografia, em referências bibliográficas, né? Ou seja, a principal referência de literatura científica que aparece quando a gente pensa assim, em línguas de sinais e de outras línguas, é da ASL. É interessante observar isso também. Bom, deixa eu ficar quieto, senão a gente fala muito. Mais alguma pergunta ou comentário? Professora Elisandra ou para a professora Lívia? Eu queria fazer um comentário sobre o trabalho da Priscila, inclusive. Primeiro, parabenizar a Eli de novo, né? Uma tese assim, muito necessária no campo, já até orientei pedi para o meu orientando, Rogério Bachar, ler, né? Ele apresentou na sessão passada, na sessão de comunicação. E, Priscila, o livro de Priscila é maravilhoso, porque é em análise de discurso, analisando esse processo de institucionalização da língua de sinais, né? E da escolarização dos surdos aqui no Brasil. Então, assim, é uma referência bem importante. Muito obrigada. A gente faz propaganda do livro da Priscila, olha. Isso. Bacana, obrigada. Quem sabe a gente não pode fazer um sorteio? Ainda vai ter amanhã, não vai ter? Não, é só hoje. É só hoje? Se for organizar o sorteio, tem que ser agora. Se quiserem sorteio, eu tenho alguns ainda disponíveis. Eu quero saber se o palestrante participa de sorteio. Senão não vale, né, Elsa? Eu tenho ainda uma pergunta para a professora Lívia. Então, eu vou fazer só esse adendo. Alguém consegue organizar sorteio online? Ou então a gente pode fazer um sorteio, então, já que a Priscila cedeu tudo de forma tão generosa, né, o livro? Alguém sabe? Você sabe, Eli? Amiga, nem lembrava de passar aqui o Zoom slide, né?
Ai, Deus. Menos expectativa, por favor. Menos expectativa. Então alguém anota no papelzinho, tira aí o papel. Então, pela lista de chamada, vai ser interessante eu poder fazer. Poderia ser. Boa ideia. Aí você quer perguntar se alguém pudesse predispor de fazer? A lista de chamada você tem já? Eu acho que tem uma lista aqui circulando, né? Tem, dá para ver aqui também a lista de participantes. A gente pode printar. Eu não sei só se é a mesma ordem que aparece para todo mundo. Entendeu? Que a gente numerava. Escolhe um número, Priscila escolhe um número, aí já fica. Boa ideia. Então tá. Então vou fazer a pergunta e depois a gente faz o sorteio. Calma aí, deixa eu... Vocês querem que eu faça uma listazinha? Aí no papel eu sei fazer. Não, André, pelo que eu entendi, André vai pegar a lista de participantes, né? Eu printei a lista de quem está aqui agora, e aí se ela escolher um número, deixa eu ver quantos participantes tem. Tem 19. Ela escolhendo um número, eu vejo em que ordem está na minha tela, porque eu printei. Aí eu mando até para vocês. Tá ótimo. Entendeu? Então tá. Vou perguntar aqui. É uma pergunta um pouquinho polêmica. É o seguinte. Recentemente, uma pesquisadora, que vocês devem conhecer, a Ana Regina Campelo, ela falou sobre a questão da designação dos sujeitos surdos como surdos. Ela questionou isso porque ela defende que essa designação ela deveria voltar, ela deveria acabar, ela deveria voltar a ser o que era antes, por uma questão de identidade. Ela defende que deveria ser surdo-mudo. Por quê? Porque essa nomeação estaria afirmando o lugar do surdo como alguém que não deve falar. É uma questão de resistência, né? Então, ele só deveria gestualizar. E aí, como você observa essa coisa toda da nomenclatura, da questão da identidade, né? Como o próprio sujeito se identifica, às vezes ele nem se identifica, ele nem sabe que ele é surdo, como você começou falando, e tantas nomeações que você foi fazendo que eu nem conhecia, enfim. Toda essa questão cultural que gera em torno de nós na contemporaneidade, né? De como a gente se identifica, quem sou eu, como eu sou determinado pelos outros, como eu sou identificado. E aí eu queria que você falasse se você considera essa nomenclatura como um retrocesso, porque a gente sabe que durante muitos anos os surdos lutaram para que essa nomenclatura de surdo-mudo fosse derrubada, porque eles podem falar, né? Eles têm um aparelho fonador perfeito, a maioria deles, né? Então, assim, como é que você observa isso, levando-se em conta que é um posicionamento para que ele não oralize, né? A gente entendeu o posicionamento da professora, mas o que você acha que isso seria um retrocesso, um avanço ou alguma outra coisa? Então, eu sou bem crítica justamente a essa padronização que se volta, né, para a pessoa surda e que acaba apagando questões de classe, de gênero, de racialidade, enfim, e de tantas outras formas de se identificar. Então, e isso circula muito nesses modelos, essa coisa da formação imaginária que o Peixe fala, né? Quem sou eu para lhe falar assim? Quem é você para que eu lhe fale assim? Então, quando uma referência na área, né, que tem uma posição de autoria, e de autoria assumindo esse lugar identitário, faz um artigo justamente marcando que um determinado modelo, o que acontece com quem não está nesse modelo? E aí tem um apagamento da questão de classe terrível, terrível nessa questão, porque muitos dos surdos que pertencem a uma classe média, ou então uma classe um pouco que
que não é a maioria dos alunos do INES, inclusive, né? A maioria dos alunos do INES são de classes vulneráveis, então que não têm acesso a uma série de coisas, inclusive vulnerabilidade alimentar também, né? E aí se vende esse imaginário de que o surdo tem que ser ABC, né? Para ser considerado e ser aceito pela comunidade. Olha, eu acho que está havendo aí um movimento inverso, né? Esse é um ponto bem polêmico, e por isso que eu estou trazendo, eu trouxe tantas designações, né? Os alunos são rotulados como surdo falso, surdo do Paraguai. Então, o que isso vai refletir na relação do sujeito com as próprias línguas de sinais? E também a questão das condições de produção em que eles estão inseridos. Então, assim, tem a questão do acesso também, a possibilidade tudo são possibilidades. Se o surdo tem o desejo e a possibilidade de, além da língua de sinais, também se identificar com uma forma de terapia de fala para ele poder se virar melhor na sociedade, que seja. Eu assim, costumo falar, né, que a gente tinha que estar discutindo formas dos surdos estarem aprendendo e se inscrevendo em outras línguas, né? Porque tem essa questão, se inscrevendo no inglês, no espanhol, inclusive no coreano lá, que a aluna falou assim, professor, como que você não sabe ler isso? Você é professora de língua. Ela ficou revoltada, reclamando da direção e tudo. Então, assim, é um imaginário. A menina de 13, 14 anos. Eles mesmos rompem com essa cadeia desse modelo e também há esse retesamento, essa tensão. Então, o que eu quero dizer assim, que tem a questão bem cara para o peixe, né? O lugar de poder dizer, de poder caracterizar o surdo como A, B ou C. Então, assim, ocupar um lugar de autor surdo, autora surda, nesse lugar, nesse dizer, né, que vai pasteurizar mesmo o aprendiz ideal, pode resultar em efeitos muito problemáticos, porque quando a gente está em sala de aula, é o acontecimento que estoura ali na nossa frente. É uma diversidade de formas de identificação e de não se identificar. E o que nós, do nosso lugar de docentes, de professoras, professores, como que a gente vai fazer? A gente vai tentar pasteurizar ou vai se abrir para uma escuta para que aquele aprendiz se inscreva nas línguas, né? Porque também tem essa questão do processo de inscrição, tanto em língua de sinais, em língua portuguesa escrita, em língua portuguesa oral também. Eu dei um relato recentemente numa fala, falando da experiência pedagógica, que no período da intervenção militar, eles chegaram muito tarde no INES, tinha que chegar às 7 horas da manhã, eles chegaram às 10. Então, eu fiz todo um trabalho de leitura de mapa ferroviário, vamos usar aplicativos de deslocamento, e Movit, e não sei o quê, e vamos ler conta de luz para ver qual que é o endereço, como é que é o deslocamento até o INES, o que pode ser um pouco menos inseguro. E aí os alunos falaram assim, preencher ficha com os dados pessoais, alunos de 7º ano. Assim. Aí um aluno virou para mim e falou assim, professora, eu sou adolescente, alto, eu sou negro. Eu estou andando lá na minha comunidade, se o policial me vê, até eu explicar, eu não posso pegar nada da carteira, eu não posso pegar esse papelzinho identificando que eu sou surdo, eu quero aprender a falar surdo, surdo. Chama uma fona aqui na sala. É isso, gente. É isso. Então, quem está num lugar de legitimidade e
e tem essa questão da classe aí que é muito forte, vai poder dizer, não, os surdos não devem oralizar, vamos padronizar o que é esse aluno surdo. Mas o real, ele exige coisas da gente, né, que a gente mal consegue cumprir. Então, eu penso que do nosso lugar, e já eu percebo nesse trajeto, né, na educação com eles, né, que já está havendo assim, uma certa mudança e uma certa resistência a esse tipo de discurso. Tem muita reprodução do que seria o surdo idealizado, mas também tem muito assim, principalmente dos mais jovens. Espera lá, eu não me identifico muito com isso, não. Eu me identifico com outras coisas. As fronteiras estão aí explodindo na internet, eu quero acessar tudo, eu quero saber inglês, eu quero... Sabe? E eles querem eu sei que a autonomia é uma coisa que pode ser um sonho, né? Vamos dizer assim. Mas eles reclamam muito por isso, pelo empoderamento, pela autonomia. Então, eu penso que o que a gente puder ajudá-los, né? Igual esse projeto dos cardápios, eu falei com eles assim, vem cá, você está com a namorada, você quer pedir uma pizza X, você não gosta de pizza de calabresa, você vai chamar a mamãe? Então, é mais ou menos por aí, né? Entendi. Essa autonomia. Essa coisa da eu realidade. dei a volta ao mundo, Priscila, espero ter respondido. Não, por isso que eu escrevo. Muito bem. Muito bem respondido. Obrigada. Muito bom. Só fazer um comentário. É muito interessante que as pessoas ficam tão preocupadas em dizer o que eles precisam, né? O que os sujeitos surdos precisam, como eles devem ser nomeados, significados, mas é isso que você está falando, né, Lívia? Eles é que querem dizer. Eles não podem ser ditos pelos outros, né? Eles querem dizer também. Então, a gente fica, às vezes, tão preocupado, né, em trazer tantas nomeações e esquece de perguntar, né, ou de pensar o que eles também querem. Né? Isso serve também para alunos ouvintes, né? A gente fica achando que a gente tem a solução para tudo. Sim, com certeza. Bom, então estamos encerrando a mesa. Ou tem mais alguma pergunta, algum comentário a ser feito? Eu só quero elogiar muito, aprendi muito, foi ótimo. Eu já conhecia o trabalho da Elisandra, que eu tive o prazer de ser da banca, mas foi ótimo ver de novo. E também ela apresentou aqui bem mais tranquilinha do que na defesa, embora ela tenha se saído muito bem na defesa também. E gostei muito também do trabalho da Lívia, com quem eu venho convivendo, mas a gente ainda não tinha conseguido parar, né, para ver o trabalho da outra. Então, também adorei as imagens das práticas com os alunos, foi ótimo, e tenho certeza que os ouvintes aí, a plateia também adorou, todo mundo aí elogiando muito, foi muito enriquecedor. Muito obrigada, gente. Com certeza, então, muito obrigada.